Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com o nosso culto online nesta terça-feira especial, quando nós estaremos aqui falando das maravilhas de Deus. É o nosso segundo dia, é o nosso segundo culto. Apesar que no domingo também eu realizei o domingo diferente, realizei também um culto. Então será todas as terças-feiras, horário de Brasília às 20 horas, e também aos domingos. E aí, claro que domingo eu libero o programa mais cedo, a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, já vai estar disponível, ou até antes, porque algumas pessoas acordam mais cedo e gostam de fazer na primeira hora do domingo a sua devoção, a sua dedicação a Deus. Isso é maravilhoso. Hoje eu quero falar, pessoal, aproveitando nosso dia, e também eu quero fazer a ceia, embora eu realizei ontem, no domingo, melhor dizendo, com as pessoas, mas como eu havia prometido que faria hoje também, então eu trouxe aqui o cálice para nós nos consagrarmos, comendo o pão e bebendo do cálice. Hoje eu quero fazer um programa um pouco diferente. Nosso tempo aqui não dura mais do que 28 minutos. Eu quero falar hoje sobre um assunto que certamente é a sua dúvida. Ou se você não tem dúvida, certamente você já ouviu alguém que tem dúvida. Eu quero falar sobre a importância do arrependimento, da confissão para gerar o perdão. E estes assuntos são extremamente importantes. Na verdade, o nosso primeiro contato com o Evangelho deveria ser aprendendo sobre o arrependimento, aprendendo sobre a confissão e aprendendo sobre o perdão. Muito bem. A mensagem que Jesus mandou pregar foi a mensagem de arrependimento. Nós vamos olhar aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, e você verá que Jesus mandou pregar arrependimento. Não foi outra mensagem que ele mandou pregar. Lucas capítulo 24, no versículo número 47, Jesus disse assim: e em seu nome, ele falando, que ele, o Cristo, padeceria, ressuscitaria ao terceiro dia, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, ou o arrependimento para remissão dos pecados, fica mais claro. Quando Jesus começou a pregar no Evangelho de Marcos, capítulo 1, quando Jesus começa a pregar, foi exatamente a repetição daquilo que João Batista, enviado por Deus, já estava fazendo no capítulo de número no capítulo aqui de Marcos, capítulo 1, versículo 4, apareceu João Batista pregando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Arrependimento para remissão dos pecados. Agora, vejamos bem. Jesus, quando começa a pregar, e aí no versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo a todas as pessoas: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa palavra arrependei-vos e crede no evangelho foi a que mexeu com o meu entendimento, com a minha cabeça, e eu fiquei pensando.
Aí eu fui lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando Pedro fez a primeira pregação. Olha a mensagem que Pedro pregou em Atos capítulo 2, versículo de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a mensagem que Pedro prega é sobre arrependimento. Mas não é só aqui. Caminhamos para o capítulo 3, no verso 19, nós vamos perceber que também, quando Pedro falou no templo, após a cura do paralítico, Pedro fala exatamente estas palavras. Versículo 19 de Atos capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse versículo aqui foi o que mexeu com a minha cabeça. Aí é por este versículo que eu venho fazer esta mensagem hoje. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E aí eu quero falar com vocês sobre a importância do arrependimento, a importância da confissão e a importância do perdão. Eu queria colocar da seguinte maneira: o perdão, anote aí, se você gosta de anotar, coloca assim: o perdão é uma dádiva de Deus. O perdão é uma dádiva de Deus. O perdão é um ato da misericórdia de Deus. O perdão, para ser concedido, ele precisa que nós façamos duas coisas: que nós nos arrependemos e que nós confessemos. Todas as pessoas que se arrependerem e confessarem terão automaticamente o perdão. Existem muitas igrejas que dizem: você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão dos seus pecados. E algumas igrejas até que dizem: você precisa ir falar com a pessoa a quem você ofendeu e você precisa pedir perdão a ela. Só que eu entendo pela Bíblia que o perdão, ele vem quando nós praticamos a primeira parte, o arrependimento e a confissão. Eu estou falando aqui em relação a Deus, porque em relação às pessoas, a explicação será outra. Em tempo oportuno, eu irei falar. Mas hoje eu estou falando do perdão que Deus nos concede, tá bom? O perdão que Deus nos concede. O perdão que Deus nos concede, ele vem em resposta do nosso arrependimento e também da nossa confissão. Agora, já que você anotou que o perdão é um ato concedido pela misericórdia de Deus, é um ato gratuito pela misericórdia de Deus, que eu não preciso de implorar a Deus por perdão, eu preciso trabalhar duas coisas. Anote. A primeira, o arrependimento. Segundo, a confissão. Quando eu me arrependo e confesso, Deus libera o perdão. Então nos resta entender o que é o arrependimento. O que é o arrependimento? Vamos entender o que é o arrependimento? A palavra arrependimento, anote aí. Arrependimento significa mudança de mentalidade em relação ao pecado. Esse é o primeiro entendimento, tá? Nós temos o hábito de, às vezes, pegar só um entendimento e achar que aquela palavra só tem um significado. No caso, a palavra arrependimento, ela não tem apenas um significado. E esse primeiro significado que eu estou dando é até o mais fraco. Por quê? Vamos lá.
arrependimento. Anotem, arrependimento significa mudança de mentalidade em relação ao pecado. Bom, fica um pouco subjetivo, não está direto. Arrependimento significa retorno. Ainda está um pouco difícil de entender. Vamos continuar. Número 3, conceito número 3 de arrependimento. Mudança de pensamento, que é quase que mudança de mentalidade. Mas aí tem um outro conceito, que para mim esse é o mais forte, que é teshuvah, no hebraico, que significa retornar-se para Deus. Então, número 4, o quarto conceito de arrependimento é o mais importante para nós, que significa arrependimento significa voltar-se para Deus, retornar-se para Deus. Agora fica mais fácil você entender que você distanciou, que você errou, que você falhou e que você precisa retornar-se para Deus. Há uma necessidade de um retorno para o lugar de origem. Nós temos como exemplo o filho pródigo. Quando ele saiu da casa do pai, ele foi com a herança, gastou a herança e acabou o seu dinheiro. Depois que o dinheiro acabou, voluntariamente, porque o arrependimento não pode ser por força de alguém dizendo você tem que fazer, o arrependimento tem que ser voluntário. Voluntariamente, o filho pródigo disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: eu pequei contra os céus e perante o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz pelo menos como um dos teus trabalhadores e assim me deixa trabalhar com o Senhor. Então ele levanta e retorna para o lugar de origem, que era a casa do pai. Quando ele chegou lá, o pai o recebeu, o abraçou, deu roupa nova, anel no dedo, calçou sapato nos seus pés e fez uma grande festa. O que eu explico com isso? Arrependimento, anotem, essa é a mais forte das explicações. Arrependimento significa retornar-se para a presença de Deus, retornar para o lugar de origem. O nosso lugar de origem, nós fomos criados em Deus, o pecado de Adão e Eva nos distanciou. Com o arrependimento eu sinto a necessidade de voltar para a casa de Deus. Esta é uma explicação bem rápida, assim, para não ficar muito longo o vídeo. Só que eu vou falar mais vezes, tá? Domingo eu vou falar mais um pouco sobre isso. A segunda parte, que é a confissão. O que é a confissão? Confessar significa falar, dizer, contar. Só que também tem uma palavra na língua que a Bíblia foi escrita, que confessar significa, anotem, reconhecer humildemente que errou. Confessar significa reconhecer humildemente o erro, sem culpar ninguém e sem se justificar, e ter ciência da penalidade. Então, o que é confessar? Vamos lá mais uma vez. Confessar não é contar o pecado. Eu confessei para o meu pastor o meu pecado, coitado de você. Eu confessei para o bispo o meu pecado, coitado de você. Eu confessei para o missionário o meu pecado, coitado de você. Eu confessei para o obreiro o meu pecado. Você entendeu mal. Confessar significa reconhecer humildemente que você errou. Reconhecer humildemente que você errou. Sem tentar justificar. Por que você errou? Tentando se justificar. E também não culpa os outros pelo seu erro. E você reconhecer que aquele erro teve uma pena. E aí você então pede a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor. Nós temos uma natureza pecaminosa, por isso nós devemos dizer: Senhor,
tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Se nós analisarmos, e aí eu vou falar no domingo, o pecado de Adão, ele não houve arrependimento e não houve confissão. Porque quando Adão pecou, ele se distanciou, porque ele fugiu de Deus e se escondeu no jardim. Está lá em Gênesis 3. Quando Deus fala com ele, tá? Ele não se arrepende. Ele não se arrepende, porque ele não quis voltar, ele não desejou voltar para o seu lugar de origem, para a sua comunhão diária com Deus. A confissão de Adão foi a mais terrível ainda, porque ele não reconheceu humildemente que errou. Ele justificou o seu pecado, colocando a culpa em Eva, dizendo: a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. E quando Deus fala com Eva, ela disse: a serpente me enganou e por isso eu comi. Então, explicando que Adão não se arrependeu, porque ele nunca desejou voltar para o seu lugar de origem, que era a presença de Deus. Ele se conformou em ser lançado fora da presença do Senhor. Ele não chorou pela presença do Senhor, ele não buscou a presença do Senhor, ele não clamou pela presença do Senhor. Ele fez com que, ok, tá bom, independência. A falta do arrependimento gera a independência, te faz distanciar de Deus. E Adão aceitou, então, tudo bem. E a confissão de Adão? A mulher que o Senhor me deu, que me fez pecar. E a confissão de Eva? A serpente me enganou. E aí ficou por isso o homem se afastou de Deus. Então Jesus Cristo veio pregar o quê? O arrependimento. O que é o arrependimento? Voltem-se, sintam-se a necessidade de retornar para Deus. E reconheça humildemente que você não tem um pecado. Você e eu somos pecadores e por isso devemos sempre estar pedindo ao Senhor: tenha misericórdia de nós. Se você assim fizer, a sua vida será sempre uma vida abençoada. Eu acho que você entendeu um pouco, né? Aleluias! E eu entendi também um pouco nessa noite. E eu acredito que seu coração está dizendo: oh Deus, muito obrigado, eu entendi, pastor. Quando você entende a necessidade de retornar para Deus, retornar para o lugar de origem, quando você entende que você tem que confessar humildemente que você errou, que você erra, que você é falho, que você é pecador, e quando você entende a necessidade de estar com Ele, Ele te perdoa automaticamente. Quando o filho pródigo voltou para o pai, e ele chegou e falou para o pai, em Lucas capítulo 15, ele falou para o pai: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai diz assim para ele. O pai falou assim, ó: meu filho, aqui, ó, quando o pai o vê, o pai diz assim, e levantando-se foi para seu pai, versículo 20. E quando estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse o filho, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, confissão, né? Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e põe-lhe um anel na mão, sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Você percebeu que o perdão é automático? O pai nem falou que, meu filho, eu te perdoo, mas não vê se não faz de novo, tá, meu filho? Eu te perdoo, mas você gastou a herança, né, meu filho? Não, o pai o recebe com alegria, porque quando há o arrependimento, quando há a confissão, quando nós entendemos que nós erramos, que nós somos falhos, por isso nós precisamos da graça de Deus. O Pai nos recebe com alegria. O Pai prepara as melhores maravilhas para as nossas vidas.
Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, apresentando a Ti, Senhor, este cálice, apresentando a Ti, Senhor, este cálice para que nós possamos comer e beber como foi combinado na última terça-feira. Portanto, eu estou agora, em nome de Jesus, comendo deste pão, bebendo deste cálice, juntamente com o teu povo. Segura este cálice na mão, segura o pão, se você tem aí um pão, segure na mão e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu como deste pão para receber a comunhão com o Espírito Santo. Comendo deste pão, eu recebo a verdadeira vida em Cristo Jesus. Amém. Podem comer. Levante o cálice. Bebendo deste cálice, Senhor, nós estaremos em comunhão com o Senhor. Comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agradecendo ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Aleluias. Amém. Pode beber do cálice agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua força. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, glórias. Aleluias. Glória a Deus. Abençoa, meu Pai, a todos os que oram comigo. Senhor, coloca a Tua força, a Tua bênção na vida de todos os que oram comigo agora. Que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, nos abençoa, para que cada terça-feira nós estejamos aqui juntos para participarmos de um momento especial como este. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus e amém. Se você entender um pouco sobre o arrependimento, confissão e perdão, deixe escrito nos comentários para eu saber. No domingo, eu ainda irei falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu já falei bastante aqui na igreja, e agora, provavelmente na terça-feira, eu ainda faço aí um resumo para que todos nós fiquemos bem conscientes que a mensagem de Jesus é sobre o arrependimento para a remissão dos nossos pecados. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela companhia e que o Senhor Jesus seja sempre a nossa força, seja sempre a sua força, seja sempre a alegria do seu coração. Que o Deus te abençoe, que o Espírito Santo seja com todos vocês. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.